Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Vergena Pires e eu sou psicanalista, especialista em narcisismo. Então vamos direto para o vídeo, tá? Hoje o tema, pessoal, é sobre os 21 sinais da mãe narcisista oculta, tá? Então vamos lá. O primeiro sinal, gente, da mãe narcisista oculta é a competitividade. É isso mesmo, pessoal. A mãe narcisista oculta, ela adora competir com os filhos, principalmente com a filha mulher, que geralmente é a filha bode expiatório, ok? Então, se essa filha tiver mais arrumada que a mãe, ela vai querer aparentar também, aparentar não, ela vai realmente querer se arrumar mais do que essa filha. Se essa filha tiver ganhando dinheiro, ela vai dar um jeito de também possuir dinheiro, isso como uma forma de inveja, né? A competitividade, gente, ela é muito gerada pelo sentimento de inveja, pela sensação de inveja, tá? Se essa filha tiver comprado um sapato, ela também vai querer comprar um sapato, ela vai querer ir na loja para comprar um sapato. Se essa filha aparecer de forma a mostrar sucesso perante a outras pessoas da família, né, ou amigos dessa família, que também a mãe faz parte desse ciclo de amizades, ela vai querer também se mostrar como uma pessoa de sucesso, vai querer dizer que essa filha tem sucesso, mas é por causa dela, né? Que essa filha conseguiu isso ou aquilo outro por conta dela, né? Ela vai puxar sempre esse mérito para ela, a mãe narcisista oculta, tá? Outro sinal é que a mãe ela não cumpre, a mãe narcisista oculta, ela não cumpre o que ela promete, gente. Então ela vive prometendo coisas aos filhos, tá? Isso como uma forma de sempre deixar os filhos ali na dependência dela, ok? E muitas vezes ela não cumpre o que ela promete, tá, gente? Até porque ela não tem intenção nenhuma de satisfazer esses desejos dos filhos, nessas vontades dos filhos. Na realidade, o desejo dela é de satisfazer a ela mesma. Então, se ela cumpre algo para esse filho ou para essa filha, é porque ela tem esse filho, essa filha, como uma extensão dela. Então, ela cumpre algum desejo, mas é se colocando no lugar desse filho ou dessa filha. O que acontece muito, gente, é quando uma mãe narcisista oculta paga uma faculdade para um filho. Por exemplo, uma faculdade de direito, uma faculdade de medicina, qualquer faculdade, qualquer curso. Mas, na realidade, o desejo não é dele fazer essa faculdade, não é uma satisfação dela satisfazer esse desejo do filho, e sim satisfazer um desejo dela no filho ou na filha, ok? Outro sinal importante, gente, é que a mãe narcisista ela se acha a dona da verdade, tá? Nenhum argumento que você trouxer até ela vai convencer de nada, tá? Então ela sempre se acha superior também em todas as falas dela, em todas as situações ou decisões em que ela está presente. Então tudo o que ela falar é a verdade absoluta para qualquer pessoa. Ela não admite, né, que outras pessoas venham falar suas verdades, porque ela não sabe dialogar, tá? Ela se irrita, a mãe narcisista ela se estressa e ela pode cometer abusos a partir do momento que ela vê que você quer se sobressair nessa sua verdade, ok? E que não faz parte da verdade dela, tá? Outro sinal, gente, é que a mãe narcisista ela é extremamente abusiva, tá? Então ela abusa dos filhos de forma psicológica, né? Causando muitas pressões nesses filhos. Tem mães narcisistas que abusam sexualmente de seus filhos, tá? E abusam também, tem mães que abusam fisicamente desses filhos, gente. E tem mães que fazem as três coisas, ok? Outro sinal
da mãe narcisista oculta, gente, é a chantagem. Ela sempre está chantageando com esses filhos para poder manter esses filhos sempre ao redor dela, admirando ela, como se ela fosse uma deusa, né? Então, um exemplo disso, ela se faz que está passando mal, essa mãe se faz que está tendo ataque de coração, ela se faz que está com falta de ar, né? Ou então ela diz que está muito doente, que está com febre, que está gripada, e ela se deita na cama para dizer que está muito doente, né? Ou então, outra situação, ela vive dizendo que vai embora de casa, né? Causando insegurança nesses filhos. E isso acontece desde criança, tá, gente? Isso causa muita insegurança e é um dos motivos, é um dos sinais que pode gerar um filho ou uma filha borderline, ok? Então, outro sinal importante, gente, é a triangulação que ela faz com esses filhos, né? Vive comparando os filhos com outras pessoas, tá? Vive comparando com colegas desses filhos, com primos, com irmãos, com os próprios irmãos, tá? Então essa mãe, ela vive fazendo a triangulação desses filhos com outras pessoas. Por exemplo, dizendo que fulano de tal passou num concurso e você ainda não passou, que fulano de tal tem uma empresa e você não tem, que se você estiver trabalhando para outra pessoa, empregado de uma empresa, ela vai dizer, vai estar sempre reprovando o seu trabalho, vai estar sempre reprovando alguma faculdade que você faz, mas que não satisfaz a ela, tá? Outra situação, gente, outro sinal é a inveja. A mãe narcisista é extremamente invejosa, né? Então foi aquela primeira situação que eu coloquei ali. Então a mãe narcisista, ela não sabe ver você bem, porque ela sente inveja. A mãe narcisista, ela sente inveja se a filha é casada com um bom marido e ela deseja sempre sabotar esse casamento. A mãe invejosa não admite que os filhos muitas vezes não façam faculdade ou algum curso que eles desejam. A mãe invejosa não deseja que essa filha bode expiatório saia de casa para que ela possa ter a vida dela. A mãe invejosa impede o florescimento desse filho bode expiatório. Então, a mãe invejosa, ela causa vários impedimentos na filha, nos filhos dela, né? Principalmente no filho bode expiatório, ok? Então, outro sinal é a falta de empatia, gente, né? Então, assim, a mãe narcisista oculta, ela não sente nenhuma empatia pelos filhos, tá? Principalmente pelo filho bode expiatório, porque o filho bode expiatório ou a filha bode expiatório é aquela filha que é o saco de pancadas dela, é o saco de lixo dela. Então, ela joga nessa filha bode expiatório toda a insatisfação que tem dentro dela. E todos os conflitos que tem lá fora, em que ela está presente, ela descarrega tudo isso nessa filha bode expiatório ou nesse filho bode expiatório, tá, gente? Então, isso é o tipo de mãe, essa é o tipo de mãe que não tem sentimentos nenhum por seus filhos, né? Ela não se coloca no lugar dos filhos. A partir do momento em que ela projeta tudo que há dentro dela, né, e faz desses filhos a extensão dela como se fosse parte do corpo dela, né, porque ela se acha um lixo. A mãe narcisista, ela tem assim uma baixa estima impressionante, gente, né? Em que ao mesmo tempo ela se mostra grandiosa, mas no fundo, ela tem um complexo de inferioridade imensurável, tá, gente? Por isso que ela precisa humilhar os outros para se sentir superior, ok? Então, outro sinal importante, gente, é que a mãe narcisista, ela jamais vai lhe pedir desculpas. Jamais. Por quê? Porque ela não admite os erros dela, tá? Então, outro sinal
ela admite que outras pessoas abusem de seus filhos, tá, gente? Inclusive familiares, ok? Então, a mãe narcisista, ela não se importa com o que acontece com os filhos dela de ruim, muito pelo contrário. Ela se satisfaz se alguém causa algo de ruim aos seus filhos, tá? O sinal número 11, gente, ela não sente culpa, certo? E ainda responsabiliza os filhos pelas próprias atitudes dela. Então, tudo que acontece dentro de casa, principalmente, que é onde a mãe narcisista oculta mais atua, que é onde é o domínio dela, tá, gente? Então, tudo que acontece ali dentro de casa, a culpa sempre vai ser dos filhos. Ela sempre responsabiliza os filhos ou os netos que moram com ela ou vão passar alguns dias ali com ela. Então, todas essas pessoas, inclusive essas crianças, elas sofrem muito com essa rejeição da mãe narcisista ou da avó narcisista oculta, ok? O sinal número 12 é a difamação. Ela sempre está falando mal desses filhos, do filho bode expiatório, para que as pessoas a vejam como a vítima e o filho bode expiatório como o vilão da história, tá? O sinal número 13, gente, ela mente sobre informações do bode expiatório ou dos outros filhos também. Então, assim, ela vai repassando informações desses filhos que não são verdadeiras, gente. Sempre tentando fazer a cabeça das pessoas lá fora, como se ela fosse uma mãe maravilhosa, tá? E os problemáticos são os filhos dela ou o filho bode expiatório, ok? O sinal 14, gente, ela tem mania de esconder, de dar sumiço nos objetos ou de quebrar esses objetos do filho bode expiatório. Também pode acontecer com os outros filhos que podem ser narcisistas, tá? No momento de fúria dela, tá? Então, se esses filhos não estão fazendo tudo sob o comando dela, ela vai lá e quebra alguma coisa e diz que caiu. Ela vai lá e esconde algum objeto seu e diz que não sabe aonde está quando você procura por esse objeto, tá? Ela derrama coisas nas suas roupas e diz que foi sem querer, mas tudo isso, gente, como uma forma de vingança, ok? O 15º sinal, faz teatro na frente de outros familiares. A mãe narcisista, ela é campeã, gente, em fazer teatro na frente dos outros, sempre se colocando como a coitada da história, né? E os filhos como os vilões, ok? 16º sinal, se faz sempre de vítima, né? Ela se faz de falsa humilde também. Sinal 17, faz dos filhos extensão dela mesma. Então, tudo que ela deseja para ela faz com os filhos, mas não se preocupando verdadeiramente com eles, não tendo uma preocupação genuína com os filhos, mas é porque ela se vê nesses filhos. Então, qualquer coisa que ela faça por esses filhos, ela está fazendo para ela também, tá? 18º sinal, não reconhece as benfeitorias que os filhos fazem para ela e acha que é obrigação desses filhos estar o tempo todo ali, como é que eu posso dizer, dando coisas para ela, dando muita atenção para ela, colocando ela numa posição sempre de superior, né, bajulando ela, tá? O 19º sinal, gente, ela deseja ser vista pelos filhos como uma deusa, gente. Então, os filhos têm que estar o tempo todo venerando essa mãe, tá? Gente, eu conheço o caso que às vezes a mãe tá fazendo comida ali na mesa e a filha tem que ficar sentada de frente para a mãe, olhando para ela, sem fazer nada, só olhando para ela, admirando essa mãe, tá? Então, o narcisista tem muito dessas coisas, ok?
20º sinal, gente, é extremamente exigente com os filhos. A mãe narcisista, ela exige ao máximo, ela leva esses filhos à extrema exaustão para poder satisfazer o ego dela, para poder satisfazer as vontades e os desejos dela, e ela não consegue enxergar, ela não tem empatia para enxergar que esses filhos têm limites, que cada pessoa tem o seu limite. Então, o limite do outro não importa, porque ela ultrapassa todos os limites possíveis, né? E o sinal 21 e último, gente, é a invalidação que ela faz com esses filhos. Ela sempre está invalidando esses filhos nas suas realizações, nos seus desejos, nas suas decisões, e tudo isso causando insegurança nesses filhos, causando perturbações mentais e muitas vezes, gente, causando transtornos de personalidades e transtornos mentais. Ok, gente? Então, segue a gente lá no Instagram também. Nosso Instagram é @narcisismo.gavinarque e @verbenapires.pessoas. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.